Por isso que quando uma Oh, pessoa total. vem aqui, não adianta vocês tentarem ir pela tangente, falar, não, eu pratico. Eu sei se você pratica todo dia ou não. Eu não preciso te perguntar, porque eu sei. Welcome back para mais uma live do Face to Face. Vamos lá, vou chamar alguns de vocês. E me faça uma pergunta onde eu consiga te ajudar a chegar mais perto da fluência do inglês, tá? Vamos focar nessas perguntas. É onde eu consigo ajudar vocês, ok? Então vamos lá. Vamos ver uma pessoa. Então Você tá seu me nome escutando? é? Meu nome é Fred. Sim. Não, meu apelido é Fred, mas meu nome é Frederico. Frederico. Você fala de onde, Frederico? Eu falo da Bahia. Bahia. E qual é a sua pergunta que você está pensando há 3 dias? Então, ô Cíntia, é que assim, eu me comunico com nativos, Uhum. é, meu listening melhorou bastante depois de você ter dado aquelas dicas no YouTube. Eu te acompanho desde 2019, pra tu ter ideia. Só que o problema é quando eu estou em conjunto, tipo assim, não só com nativo, mas com vários. Teve uma conversa que eu tive com 5 nativos e, tipo, todos falando, eu não tava conseguindo compreender nada. Nada, tipo, nada mesmo. Eu só consigo conversar quando é um ou dois nativos, assim. Uhum. Aí você acha, tipo assim, eu treino muito meu Link Sounds pra poder compreender, tudo que eu assisto é só em inglês, tudo, realmente é tudo. Minha mãe, tipo assim, eu tô assistindo qualquer coisa aqui em casa em inglês, minha mãe fala, tira do inglês e coloca dublado aí, porque eu não quero assistir em inglês não, Uhum. que tudo é inglês. Mas Sim. quando eu estou em conjunto assim com outros nativos, eu não consigo entender nada, realmente nada. Meu inglês parece que, ó, sumiu da minha cabeça. Quando você está com uma pessoa conversando, você entende tranquilamente. Tranquilamente, consigo conversar tranquilamente. Quando tem várias pessoas, você não entende nem o que um fala. Nada. É, Será que eles não estão não. falando tudo ao mesmo tempo? Normalmente sim. É. Porque quando tá falando ao mesmo tempo, realmente fica difícil entender até em português, né? Normalmente sim, mas até Se em for uma português, né? conversa mais organizada, cada um fala de uma vez, eu acho que você vai conseguir entender bem. Eu acho que o problema não é o inglês, não. O problema é que tá ficando uma pessoa falando por cima da outra, talvez. Isso é online que tá acontecendo? Normalmente é online. É, online acontece muito isso. Quando tem mais de duas pessoas conversando, pode dar umas interferências, ainda mais que são 5 mais você 6. Pode dar muita É, interferência. Então, um fala, depois o outro fala e cortou e ficou por cima. Fora que quando você está conversando com alguém, Zoom, Skype, essas coisas, às vezes dá uma interferenciazinha, não fica o som exatamente igual se está conversando com uma pessoa na vida real. é, Então, me parece que é uma questão só de pedir para as pessoas falarem uma pessoa de cada vez. é. E normalmente quando eu entro em call com eles, né, eles perguntam muito sobre o Brasil. E Uhum. eu fico assim, tipo, gente, Você não sabe o que calma, responder que primeiro. calma. Eu não É. sei quem responder primeiro, tipo, porque mesmo que eu já pense em inglês, eu treino bastante, sempre segui suas dicas, você ensinou, foi um vídeo do canal que você ensinou como pensar em inglês, eu treinei isso ó, desde fevereiro do ano passado, eu treino isso, eu consigo pensar em inglês, mas quando eles vão mantendo assim, meu cérebro fica, minha cabeça dói, eu chego a tomar Uhum. remédio, porque eu não consigo processar tudo de uma vez. Aí eu Sim. falo, hey, speak slowly, I didn't get it what you say. Uhum. One step at a time, please. É, mas eu Então, falo pra falar um pouco, porque normalmente eu dá um bug assim na cabeça, eu fico, misericórdia, e agora? mas acho que é isso, juntou a conversar online, que dá essa interferência, com muitas pessoas. Às vezes um fala, o outro já começa a falar em cima. E sabe o que pode acontecer também? Por exemplo, eu tô falando, só que você não sabe se eu terminei e você começa a falar. E às vezes acontece isso aqui muito. Não é que uma pessoa está falando por cima da outra, é que a gente acha que ele acabou e a gente vai falar, só que não acabou, porque tem um delay. E aí, quando, por exemplo, eu estou falando, você começa a falar e eu estou falando ainda, o começo da conversa, o começo da frase, da pergunta, você não vai conseguir pegar. Então, se você não pegou o começo, depois vai ficar mais difícil entender. Porque você não pegou o começo da frase, você não sabe o norte, entende? Então, isso pode dificultar também. Mas eu acho que se você for numa Entendi. conversa
da vida real, falando um de cada vez, vai ficar tranquilo. Outro problema também que eu tenho é, tipo, minha professora, é assim, do high school, ela me chama de cara relaxada porque a minha primeiro contato com o inglês, minha primeira conversa foi com nativo. Foi com nativo. Ótimo. E, tipo, quando eu tô conversando com alguma pessoa que sabe falar português, parece que minha conversa não flui. Tipo, eu tô conversando com ela em inglês. Mas se eu sei que ela Uhum. sabe falar português, minha conversa não flui. Meu amigo mesmo americano, eu tenho um amigo americano, e ele sabe falar português. E, tipo, a gente um ajuda um outro, sabe? Tipo, eu preciso de uma ajuda em inglês, ele me ajuda, e quando eu preciso de ajuda em português, eu ajudo ele. Uhum. Mas quando eu tô conversando com ele por chamada, eu travo que eu não travaria com uma pessoa que não soubesse falar português, sabe? Tipo, com um nativo. Eu já conversei com vários nativos pelo Cambly e, tipo, nenhum deles eu travava tanto igual eu travo com meu amigo americano, que sabe falar português, sabe? E, tipo, Uhum. qualquer outra pessoa, até minha parceira de conversação mesmo, eu travo bastante com ela, porque eu não sei porquê, mas é só com gente que sabe falar português. Eu travo na Sim, é hora. normal isso. É normal sentir, eu não sei a explicação muito filosófica para isso, mas tem isso. Quando a gente está conversando com uma pessoa, de preferência que ela seja brasileira, primeiro que você se sente estranho, tipo, nós dois falamos português, para que que a gente vai ficar falando inglês? Já começa a estranheza por aí. Então você se sente meio um palhaço, entendeu? Falando inglês com aquela É pessoa, tipo, verdade. pra que eu tô aqui falando inglês? Então já começa por aí, você fica um pouco desconfortável. Até mesmo com o seu amigo americano que fala português, que você fica, putz, ele fala português, por que eu tô falando com ele em inglês? É, Então é uma coisa que eu acho que eu até hoje, se eu for conversar com brasileiros em inglês, ainda tem essa sensação. Ainda tem. Eu, tipo, a é, gente fica com a vergonha. Fico com não vergonha. sei se eu me sinto meio tipo palhaça, sabe? Tipo, eu poderia estar É, eu conversando em fico português, entendeu? bastante. É um pouco Agora, desconfortável mesmo. agora minha mãe, tipo, que ela não fala nada assim de inglês, minha mãe só sabe falar hello, I'm Tiana, só sabe falar isso. Uhum. Eu falo com ela em inglês de boa. Minha mãe, ela começa a falar coisas comigo, eu começo a falar coisa com ela em inglês, sabe? Tipo, eu gosto de Uhum. chegar, elogiar ela, ou às vezes até mesmo repreender ela que ela faz alguma coisa errada, mas eu falo inglês, porque se eu falo em português, ela me dá um tapa no meio da minha cara. Mas, mas tipo, eu já não me Ou sinto talvez também desconfortável. porque quando você fala inglês com alguém que fala também português, se você cometeu algum erro de pronúncia, algum erro de uma expressão que você traduziu ao pé da letra, a pessoa vai saber o seu erro, porque ela fala a sua língua. É, Então ela vai saber que você pronunciou daquele jeito porque você confundiu com tal palavra. Ela vai é. saber que você usou a expressão, tipo assim, por exemplo, ah, sei lá, quando a pessoa fala assim em inglês, ela tenta traduzir ao pé da letra. Eu estou com febre. I am with fever. Porém, a expressão correta em inglês é I'm fever. I have a I'm fever. fever. I have fever. I have a fever. Só que se você for tentar traduzir ao pé da letra, não faz sentido. É melhor I É, não faz am with a sentido. fever. Porém, a expressão em inglês é I have a fever. Mas se É. você falar I am with a fever, você automaticamente lá dentro você sabe que a pessoa sabe por que que você errou, entendeu? Uhum. Então tem muito essa coisa de que você sabe que ela tá te julgando, né? E aí você fica É, meio apreensivo. e já com o nativo não, tipo, o Não. nativo, ele vai me corrigir, mas eu não vou sentir vergonha, na verdade eu não sinto vergonha. Quando eu vou começar uma conversa com o nativo, eu já chego, please, feel free correct me. Eu já chego, falo logo entendeu? Uhum. Pra ele me corrigir Sim. ou errar qualquer coisa. E se você Igual é pronunciar uma coisa mesmo, meio abrasileirado, digamos assim, ele não vai saber que é porque você é brasileiro. Ele vai achar simplesmente que você confundiu a pronúncia, entende? é verdade, é verdade. E tem amigo meu que sabe falar inglês bem melhor do que eu. E tipo, eles falam, cara, como você é, cara, relaxada de ir logo conversar com um nativo e não conversar com alguém que sabe português. Mas é bom. Se tá funcionando pra você, isso é o que importa, Fred. Isso Tá. eu sempre falo que é isso que importa, né? Tem mais alguma coisa que eu possa te É, ajudar? eu tenho muita coisa de questão de memória. Minha memória Uhum. pra, tipo, não pra vocabulário, até que é bom. Eu tenho uma técnica de vocabulário, eu mesmo que eu aprendi sozinho, porque eu estudo inglês sozinho. Eu aprendi inglês sozinho. Só que pra expressão, o bichinho é duro. É duro.
É muito difícil. Eu não tenho uma memória boa para expressão. E olha que eu tento usar bastante. Eu repito, eu anoto no meu. Como, por exemplo, acho que vou até te mostrar. Mas normalmente eu não anoto porque eu gosto de desafiar meu cérebro, sabe? Tipo assim mesmo, eu vi como falar Uhum, ganhar algo em inglês, tipo, I was given. E tipo, eu sempre anoto uhum. aqui no meu guarda-roupa porque eu vou lembrar, sabe? Normalmente. Mas quando é na hora que eu vou usar, eu não lembro. Bate um branco da expressão Mas, ó, assim na hora. tem uma, tem uma escadinha, né, de masterização, digamos assim, de uma expressão, principalmente com expressões novas que você vai aprendendo, phrasal verbs, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade. Tem uma escadinha. É. Primeiramente, você entra em contato com aquilo pela primeira vez. Você nunca tinha visto antes, tá? Você conheceu. Depois você vai esquecer, obviamente. E aí você precisa entrar em contato algumas vezes, e algumas pessoas vão precisar entrar em contato 2 vezes, outras 15, outras 30. Depende, né? Por exemplo, tem algumas expressões, e também depende da expressão. Tem expressões que 3 vezes que eu ouvi eu já não esqueço mais e eu uso a beça. Tem expressões que, por mais que eu já ouvi milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de vezes, eu nunca lembro na hora de usar. Mesmo eu podendo encaixar aquilo no meu discurso. Então, É. depende. E aí, como eu estava falando da escadinha da masterização. Primeiro você entra em contato uma vez. Depois você entra em contato o suficiente de vezes até você, de fato, saber reconhecer facilmente quando você ouvir alguém falando, quando você lê. E ainda tem o próximo passo, que aí nesse próximo degrau a escada fica um pouco mais longe. Tem que botar um pernão assim para você subir, que é Nossa. você usar no seu discurso Oh. quando você fala. Tem expressões que eu sei, eu conheço, a pessoa vai falar, eu já sei do que ela está falando. Mas eu simplesmente nunca uso, porque talvez eu não lembre, ou eu não me esforce em tentar usar aquela expressão. Mas tem outras que colam na minha boca, né? Colam no meu vocabulário de uma certa forma que eu uso toda vez. É. Então, primeiro que tem esse processo, e segundo que depende da pessoa e depende da expressão também. Uma Entende? expressão que eu aprendi como nativo foi on the other hand, que é por outro lado. Uhum, E uhum. tipo, só usei uma vez e até hoje eu sei essa expressão que eu aprendi com ele. Ele falou on the other hand, eu falei, vou pesquisar agora. Depois que eu terminei a conversa, eu fui pesquisar. Sim. E E você tipo, já até usou, hoje eu né? lembro. Já usei. Já usei, tipo, acho que foi duas Mas vezes que eu talvez para você usei. usar algumas vezes e ficar muito natural, tipo assim, você não precisar se esforçar para usar. Tipo, vou usar agora uma expressão para ficar natural mesmo. Você vai precisar usar ainda muitas vezes de forma mais forçada primeiro, Uhum. entende? É. Mas você está indo por um Ah, caminho ótimo, tá, Fred? Eu vejo que você de fato busca procurar, né? Procurar saber. Como a sua professora disse, você não tem. O medo não te paralisa. Isso é muito importante. E é o que eu sempre tento levar para todas as pessoas que estão assistindo essa live aqui. E você é um exemplo. Fazer. Apesar de que ai, você é uma pessoa que talvez não tenha o medo, né? Você já não eu tem não esse tenho. medo. Eu não tenho. Nunca Ótimo, tive. perfeito. Tem pessoas que têm, mas aí fazer apesar do medo. Eu já tive muita vergonha de falar assim. Você teve menos vergonha que eu, inclusive. Eu já tive muita vergonha. Então, Ai, assim, gente. isso é ótimo para você, ótimo. Aproveite isso. Todo mundo vai ter os seus pontos fortes, né? E talvez os seus E, pontos fracos, e fracos. né? Talvez uma Meus outra pontos pessoa já fracos, né? teria aprendido a expressão que você está lutando para aprender, É né? verdade. É verdade. E, tipo, eu fico olhando assim, sabe? Quando. É, tipo, mesmo que eu tenha errado bastante, que normalmente eu erro até no português, imagina em inglês, eu me sinto muito grato por mim mesmo, por eu ter conseguido chegar aonde eu queria chegar. Sabe? Tipo, por eu Uhum. estar conseguindo me comunicando. Eu não preciso nem te perguntar. Eu sei que você se dedica a isso todos os dias. Por isso que quando uma pessoa Obrigado. vem aqui, não adianta vocês tentarem ir pela tangente, falar, não, eu pratico. Eu sei se você pratica todo dia ou não. Eu não preciso te perguntar, porque eu sei. Eu sei que Nossa, você obrigado. vive o inglês, que você respira o inglês, entende? Então, vai ter resultado. Não tem outra alternativa, Uhum. ok? E o
Só mais um pouquinho. É, tipo, quando eu, tipo, tem hora, eu acho que você também sente isso, sabe? Ou já sentiu. Tipo, que mesmo que eu estude, eu não estudo da maneira que as pessoas fazem. Tipo, Uhum. pegar, sentar, pegar um livro e anotar o que tá naquele Eu livro. sei. Eu tiro meu tempo de estudar e tudo que eu estudo é pelo celular. O povo aqui Uhum. em casa fica, menino, você só fica nesse celular e não vai estudar. Mas eu tô estudando pelo celular, entendeu? Uhum. Tipo, eu achei a minha maneira de estudar. E, Uhum. tipo, eu acho que eu não preciso ficar, né, tipo, sentar em uma mesa e ficar anotando coisas de livro, sendo que eu não vou aprender com aquilo. Eu prefiro mil vezes aprender me divertindo, Uhum. sem ter frustrações. E quando eu vejo, às vezes eu olho assim pra mim e falo, cara, eu não tô evoluindo, eu não tô fazendo certo. Aí quando você vem e posta um vídeo e fala, gente, vocês estão fazendo isso e isso, vocês estão evoluindo. Eu falo, então, eu tô evoluindo porque eu tô fazendo. Tá. Sabe? Tipo, Só que você você já fala, chegou também num patamar, Fred, que a sua evolução não vai ser gigantesca de um dia para o outro. é, Quando você está no não vai ser zero, mais. uma semana, a primeira semana do curso, você aprendeu a vida. Agora, Verdade. depois de um tempo, você já está o quê? Provavelmente já uns 2, 3 anos que você se dedica a isso? Tem um ano e meio. 1 ano e meio? Mas assim, desde que você começou a gostar do inglês, pesquisar, 1 ano e meio mais ou menos. É o que precisa para você já estar mais ou menos no patamar que você está. Eu não vi você falando inglês, mas eu já consigo perceber. E uma coisa que você falou que eu estudo, né, pelo celular ali assistindo e vou fazendo notas mentais até, né? Vou reparando como as pessoas estão falando no seriado. Eu sei que você faz tudo desse jeito. E você fala, eu não preciso parar para estudar. E eu sei que esse é o seu caso, mas eu só queria ressaltar aqui para todo mundo que está assistindo que não é o caso da maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai pegar o celular e vai fazer outra coisa. A maioria das Eu pessoas sei. não vai ter consistência. Então, primeiro, vocês precisam, se vocês não são como o Fred, se vocês não são a joia rara do Fred, vocês precisam fazer como manda o figurino: sentar e estudar. Até que isso se torne tanto hábito na sua vida que você não precise mais de uma agenda para mandar você fazer. Aí você começa a fazer do seu jeito. Mas para a maioria das pessoas precisa dessa rotina, dessa É, coisa forçada, porque senão elas vão pegar o celular, vão para o grupo do WhatsApp, vão fazer qualquer outra coisa e quando vê, não estudou nada. na verdade, no início eu fazia isso. No início eu fazia Então isso. estamos cutucando Hoje aqui, que eu ó. faço. Hoje que eu faço minha maneira de estudar hoje. No início eu fazia Exatamente. isso, eu pegava vocabulário, eu tinha palavra nova que eu não sabia. Uma semana eu já tava lendo, não pensando em inglês, mas tipo traduzindo frases. Eu já estava traduzindo frases e eu ficava super feliz. Mas o que eu fazia? Eu pegava o celular, igual tipo eu falei, eu nunca fui de pegar e anotar as coisas. Eu gosto de treinar Eu meu também não sou a cérebro, pessoa que sabe? anota. Não sou a pessoa que Eu anota. também não Mas, anoto. Cíntia, por que você recomenda anotar? Porque nem todas as pessoas são como eu e como você. Eu preciso Uhum. recomendar o que funciona para a maioria. E, na verdade, né, eu preciso, na verdade, que vocês façam, que vocês comecem fazendo, às vezes de forma meio robótica, né? Que vocês não sintam que estão, meu Deus, se divertindo. Mas eu preciso que vocês façam todo dia, a ponto que se torne tanto um hábito na sua vida que você simplesmente não precise mais ser forçado por uma agenda. Entende? Tipo, meu caderno aqui mesmo de inglês, que eu estudo inglês, ele tem anotações. Sorry. I'm sorry. Um, tipo, vou dar uma mostradinha rápida aqui. Ai, não repara na bagunça. São meus livros. Uhum, Tipo, aqui mesmo tem conversas de nativos que eu sempre uhum. anoto. E aqui sempre tem palavras, sabe? Que tipo, eu não conhecia, eu fui lá, busquei o significado. Na verdade, aqui tá a tradução, porque no início eu traduzia. E tipo, eu sempre busquei o significado, sabe? Das palavras que eu não compreendia que eles estavam falando. Sim. E eu sempre fiz E muito você isso, né? precisou, Fred, desse começo para hoje você simplesmente sentar e fluir as coisas. E você estudar Verdade. tranquilamente. Entende? Eu precisei Então disso. você Eu precisei precisou disso. disso para virar rotina o estudo na sua vida.
né? Porque, E sim, tipo, para a maioria das pessoas não tem o hábito de estudar nada, né? A gente não tem o hábito de estudar. uhum, Ah, Cíntia, mas todo mundo foi para a escola. Não, estudar. Ir para a escola é diferente de estudar. Completamente é, diferente. A maioria das pessoas não tem o hábito de estudar. Então, não adianta falar que vai ser natural no começo, que você vai simplesmente não, não, não é. lembrar de estudar, que vai. Não vai. Você precisa setar um horário, porque se você não estudar naquele horário, você não vai estudar. Só que depois você pega tanto gosto e faz tanto parte da sua vida que se você ficar sem, na verdade não é mais a sua vida, né? Se você ficar sem inglês, sem contato com Uhum. inglês, você acha estranho, mas precisa desse começo, né? Realmente precisa, porque tem o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele Com é preguiçoso, certeza. ele não quer gastar a energia dele. Então, ele não quer ser forçado. Então, tipo, eu tinha que forçar, mesmo eu não querendo no início, eu pegava o celular, vinha aqui na minha cama e anotava, eu aprendia nisso. Hoje, hoje, depois de um ano e meio, o inglês, na verdade, o estudo do inglês na minha vida se tornou natural. Tipo, Uhum, eu faço naturalmente. Eu nem percebo o que eu tô exatamente. fazendo, eu só vou perceber quando eu tô fazendo, sabe? Tipo, eu vou pegar Exatamente. assistir um filme ou vou assistir uma série, tipo, já tá no meu automático que já tá em inglês, sabe? E que você Tipo, precisa prestar atenção nas palavras, que você vai talvez reparar um verbo que está no passado, que você não conhecia aquela forma do passado e tudo uhum. mais. Então, assim, foi legal conversar com você e mostrar para as pessoas toda essa evolução, toda a forma que você estuda. Eu acho que vai ser de grande aprendizado para todo mundo que está aqui. E agora eu vou tentar buscar umas outras perguntas, tá bom? Oh, tá bom, tá bom. Obrigado, viu, Cíntia? Bye, Olha, bye. muito obrigado. Nada. Tchau. Tchau. Você é linda, perfeita. You're so Obrigada. beautiful. Vamos lá. Oi, Olá, tudo bem? tudo ótimo. E você é a Jennifer, certo? Isso, Fala de onde, Jennifer? de São Paulo. São Paulo. E como eu posso te ajudar hoje? Eu acho que eu já tô um pouquinho mais aware. Eu não sei como falar isso em português, Aware, mas ciente, presente. é isso, porque eu já te sigo há muito tempo no YouTube aqui, então eu já sei tipo, a maioria das coisas que as pessoas perguntam pra você, eu já sei porque eu te sigo há muito tempo, mas eu Uhum. gostaria de saber como eu podia melhorar, tipo, dar um salto no inglês. Eu acho que eu tô no intermediário, mas eu queria saber como eu posso melhorar, tipo, pra ir pro avançado, ou pelo menos conseguir chegar lá. Porque eu acho que eu quero ser professora de inglês. Então, eu acho que tem que ter um inglês muito bom, igual você e Hum. outros aqui no YouTube. Então, eu gostaria de saber como fazer isso. Então, Jennifer, como você já me acompanha há muito tempo, você sabe que eu não trabalho muito com inglês iniciante, intermediário, avançado. Eu gosto de saber o seu objetivo. Para que você quer o inglês? Por que você quer o inglês? Eu acho que, porque sempre foi um sonho morar fora e viajar. Uhum. Eu não sei se eu vou conseguir morar fora, mas é um sonho. E eu gostaria de chegar lá já sabendo inglês e sabendo que eu estudei, que foi com meu esforço que eu cheguei lá. Então, para viajar, para estudar e, como eu disse, eu acho que eu quero ser professora, então, para ajudar outras pessoas também a conseguirem os sonhos delas. Uhum. Então, eu não recomendaria você a tipo, ter um objetivo como um avançado. Tem tanta gente com avançado no papel que não fala inglês. Uhum. Avançado é tão relativo, cada curso diz que um avançado é uma coisa, cada prova de proficiência diz que o avançado é uma coisa. Então, eu gosto de trabalhar com objetivos. Você me disse que o seu objetivo primeiramente, você mencionou viajar, fazer o intercâmbio. E para isso, você precisa conversar com as pessoas, você precisa entender o que as pessoas falam, né? Na sua viagem, no seu trajeto até lá, quando você talvez for para uma escola estudar, nos pontos turísticos, pedir uma informação, conhecer pessoas. Então, esse é o seu objetivo. Não importa se no papel é avançado, se é B1, se é intermediário, não importa. Você alcançou esse objetivo, você chegou na sua meta. Então, o que você precisa fazer para chegar lá? Continuar se dedicando dia após dia. E o que eu recomendo para uma pessoa que está começando, para você também serve. Só que vão ser em níveis de aprofundamento diferentes. Você pode começar a pegar coisas um pouco mais difíceis, temas um pouco mais rebuscados para você estudar. Então você disse que você já tem um certo domínio da língua, né? Você consegue Uhum. conversar com uma pessoa?
as conversas básicas, acho que sim, é igual você falou, eu não conseguiria conversar sobre algo específico. Tipo, Uhum, sei lá, advocacia, não conseguiria conversar. Mas sim. sobre o básico eu consigo. Uhum, tá. Qual foi a última vez que você conversou com alguém em inglês? Ontem, Ontem? Ótimo. Ontem você conversou, certo? Você tem o quê? Um sim. parceiro de estudos, de conversação? Eu tô fazendo um curso e Hum, era presencial, então eu não falava muito, que eu tinha vergonha. Mas agora que tá online, por causa da pandemia, eu consigo me soltar mais, porque eu tô dentro da minha casa. Então eu consigo conversar mais. Acho que isso me ajudou a soltar mais. uhum, total. E quando você está nessa conversação, quanto tempo você passa de fato assim conversando? É você e mais uma pessoa? Tem muitas pessoas? Como é que é? Geralmente são 9 pessoas na aula, mas ontem tava eu, o professor e mais duas. Uhum, Então a gente conversou bastante sobre assuntos, tipo, sobre o Donald Trump, sobre Barack Obama, assuntos diversos. Mas geralmente a gente conversa sobre vários assuntos e não só sobre gramática ou só sobre uhum. inglês. É uma conversa normal, vai mudando de assunto, né? É, Vai entrando nos assuntos. E aí, o é, que que você precisa fazer? Continuar nesse ritmo, né? Tendo as suas conversas. E quando você estiver nos seus estudos em casa, você pode começar a pegar vídeos mais rebuscados. Pegar um TED Talk. Você conhece o TED Talk? sim, Pegar vídeo do TED Talk e fazer resumos sobre ele. É diferente você pegar um episódio de um seriado e fazer um resumo, e você pegar um TED Talk de 10 minutos e fazer um resumo sobre aquilo. Então aí o seu vocabulário vai começar a expandir. E eu sei, eu já tive também nessa sua posição de ter o inglês que eu consigo conversar, mas é sempre a mesmice, eu não consigo usar palavras diferentes, eu não consigo usar expressões diferentes. E o segredo para isso é a cada dia você tentar aprender pelo menos mais uma palavra mais rebuscada. Mais uma, só mais uma. Mais uma no dia seguinte, mais uma depois, mais uma, mais uma. No decorrer de 1 ano, de 2 anos, o seu inglês vai polir assim, de uma maneira sem igual. E junto com aumentar o seu vocabulário, melhorar a sua pronúncia. A pronúncia dá um ar de que o seu inglês é melhor sem você ter aprendido uma palavra a mais, tá? verdade. Sem você precisar aprender mais uma palavra, o seu inglês vai soar muito mais natural. Para isso, você só precisa melhorar a sua pronúncia. Então, comece a ser mais crítica com a sua pronúncia. No começo, você não precisa ser tão cri-cri, né? Porque você precisa primeiro aprender várias coisas da língua. Mas chega um ponto que você precisa ser um pouco mais exigente. Não, não está saindo igual Sim. ainda. Eu vou repetir mais algumas vezes. Vou ouvir novamente. Então, pronúncia, mas a cada dia se comprometer em aprender mais uma palavra nova. Que fuja daquele ciclo de palavras básicas que você já conhece. Se você Sim. fizer isso todos os dias, melhorar a pronúncia de uma palavra todos os dias, inclusive sobre a pronúncia, começa com os verbos que terminam com ed. E isso faz uma diferença gritante. Então, É, eu se, acho que se você for eu já falar, por até vi vídeo exemplo, seu ensinando. eu liguei para fulano, como é que você vai me dizer essa frase? Eu liguei para o meu I amigo. called, I called my friend. I called my friend. Very good. Tá ótima a pronúncia, inclusive. E aí você vai refinando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E de preferência, então, vai melhorando o seu vocabulário. A cada dia você aprender uma palavra um pouco mais rebuscada. Nada muito rebuscado, porque dificilmente você vai usar, tá? Principalmente para o seu Uhum. objetivo. Dificilmente você vai usar. Mas se você aprender uma palavra, por exemplo, pegue assuntos específicos. Por exemplo, um assunto que eu não saberia falar muito, política. Sei lá, eu não saberia falar sobre as urnas, como é que é urna da eleição? Como é que é corrida presidencial? Como que eu falo tudo isso? Então, pegue um vídeo sobre Uhum. política e vai anotando essas palavras, vai tentando fazer um resumo depois. Porque no resumo você vai precisar falar. Ah, a corrida presidencial foi assim, assim, assada. Aí eles checaram as urnas. Como é que eu falo isso? E você vai aprender no vídeo. Porque o vídeo vai te trazer essas palavras para poder te explicar o assunto e você depois vai usar para fazer um resumo. Ok? Sim, eu até já tentava assistir TED Talks, Uhum. mas eu nunca fiz resumo. Eu só assistia, aí eu não entendia, eu voltava.
não entendia de novo, voltava. Só que eu nunca parei pra fazer resumo, porque eu não gosto muito de fazer resumo, acho que eu não sou muito boa, nem em português. Então eu tinha medo, mas eu vou começar a fazer, já que você tá falando que é bom, pra, É porque principalmente você pra não é anotar as palavras boa, é novas. porque você não é boa que você precisa fazer. Pra Se melhorar. você já fosse, não recomendaria tanto. É bom. Você pode tanto fazer os resumos escritos, né? Quanto você pode marcar com uma pessoa e explicar para ela o que que você entendeu. Você também vai estar usando as Sim, palavras. Eu sempre recomendo você primeiro escrever e depois ainda conversar com uma pessoa. Por quê? Quando você escreve, você vai ter mais tempo para pensar no que você vai escrever. Então, vai ser um pouco melhor de você fixar as palavras que você aprendeu. Quando você está ali no calor da emoção falando, você vai acabar esquecendo de botar em prática as palavras que você aprendeu. Então, primeiro faz no escrito, elas vão ficar um pouco mais grudadas na sua cabeça, porque você teve tempo, você escreveu, apagou, olhou para aquela palavra várias vezes. E depois faz falado também. Porque uma coisa é você saber usar a palavra com tempo para pensar, outra coisa é você saber usar a palavra na hora. uma Então, conversa. a prática dos dois é muito importante. Ok? Sim. Ajudei? Demais. Obrigada. Então tá bom. De nada. Tchau, tchau. Tchau. Lá. Olá. Oi, Tudo bem? tudo bom, Cíntia? Tudo ótimo. Seu nome é Joelisa. Isso, Joelisa. Joelisa, você fala de onde? Eu falo de Barueri, São Paulo. Barueri, São Paulo. Como eu posso te ajudar hoje? Então, Cíntia, eu já estudei inglês durante uns 3, 4 anos em escolas tradicionais de inglês. Uhum. E aí eu parei por alguns motivos, aí retornei. Nessas idas e vindas, acho que foi umas 3 vezes, sabe? Mas No assim, total, 4 anos. uns 5 anos, mais ou menos. Uhum. E aí, desde então, eu não estudei mais em escolas assim e passei a estudar por conta própria, né? E eu já fiz várias entrevistas de trabalho em inglês, no entanto, que hoje a minha função, eu sou assistente executiva e eu preciso muito do inglês. Só que eu tenho um sério problema, porque assim, eu não consigo desenvolver quando tem outras pessoas ao redor, do meu lado, que eu sei que falam inglês e, tipo, meu medo é de falar errado, das pessoas ficarem me julgando, entendeu? E aí, tipo, na hora que eu tô no telefone, por exemplo, eu travo. Eu começo a gaguejar, eu fico nervosa. E depois que eu desligo, tipo, me vem tudo na cabeça que eu poderia falar, entendeu? Eu entendo perfeitamente que a outra pessoa tá me falando, tal. Só que eu não consigo desenvolver. Eu tenho essa trava, entendeu? Sim. Você trabalha aí no Brasil mesmo. Sim. Tá. E para ir para o cargo que você está hoje, você precisou fazer uma entrevista em inglês. Fiz uma entrevista em inglês, eu fiz um teste de 50 questões. Fiz Uhum. E fez uma entrevista também face to face. face to face. Dei umas gaguejadas Legal. na hora, mas passei. Passou, isso que importa, não é? Sim. E aí, E, só que eu, uhum. E quando você. E você diz que quando você precisa falar inglês e tem outras pessoas em volta olhando, essas outras pessoas são brasileiras que falam inglês? Como é que é? são brasileiros que falam inglês, porque, no entanto, lá nesse escritório que eu trabalho, todo mundo tem que falar inglês, né? Uhum. Então, tem pessoas que eu sei que tipo, tem um inglês bem mais avançado, bem fluente mesmo, e eu fico com vergonha de falar. Tipo, eu atendo o telefone, eu fico falando bem baixinho, assim, no telefone, só falta entrar dentro do telefone, sabe? Com Uhum. vergonha, porque a pessoa tá do meu lado e eu sei que o meu inglês ainda não é tão bom assim, e aquela pessoa sabe mais do que eu, e tipo, eu sei que ela vai estar ali me julgando, entendeu? E aí eu não consigo Uhum. desenvolver. Se não tiver ninguém do meu lado, eu estiver sozinha, vai que é uma beleza. Tá. Essas pessoas alguma vez já riram de você? Já Não, demonstraram? Fala não, mal? Não. não. Foi meio que coisa da minha cabeça, porque tem uma amiga minha É. que trabalha comigo, secretária também. Uma vez eu falei isso, desse medo, né, que eu tenho, dessa trava, falei com ela. E aí a gente sentava, uma do lado, sentava, né, uma do lado da outra, e aí deu de eu fazer uma ligação em inglês, ou receber, não lembro. E eu falei, fiquei com aquela vergonha, porque ela estava ali do meu lado, e eu sei que ela fala mais que eu, enfim. E aí, beleza, desliguei o telefone, aí ela olhou pra minha cara e ela, meu, você falou tudo certinho, por que você fala que você tem esse medo todo, sabe? Mas Tá eu... na sua cabeça, né? É, tá. É.
É uma coisa que não tem muito uma. Eu queria poder te dar um caminho, olha, faz isso, que vai Uhum. passar. Sim. Acho que você vai precisar, as primeiras vezes, fala mesmo na frente das pessoas. E depois acho que você vai ganhar segurança com isso, sabe? E olha só, você tá recebendo até elogios. Não, você fala muito bem, você fala direitinho. E também não pensa, ela fala melhor que eu, mas não é uma competição. Então, tipo, meu, eu sei Não que eu tô é. aprendendo, eu sei que eu vou errar, né? E, tipo, Sabe uma coisa que pode trazer um pouco mais de segurança? Quando você, é o que eu falo, quando você já sabe que vai errar, você fica mais tranquilo. Ó, eu vou errar. Então, sabe o que eu até faria? Eu tô com outras pessoas aí que eu falo, gente, ó, vou atender uma ligação em inglês. Se eu falar alguma coisa errada, me avisa. aham. Pronto, você tirou esse peso de que as pessoas estão. Não, agora você sabe que elas estão reparando, elas estão prestando atenção mesmo. E se você errar, ela vai falar. Mas agora você não tá demonstrando que você, ai meu Deus, e se eu errar? Não, você já falou para elas que, ó, vou errar provavelmente. Se eu falar uma coisa errada e quem souber, me fala. Uhum. Você, acho que isso vai te dar um pouco mais de segurança aos poucos, né? Do que você se esconder. Acho que quanto mais você se esconder, mais você vai ficar com medo, tímida. Eu acho que eu faria isso. Quando eu quero parecer um. Não parecer, mas quando eu quero tirar, às vezes, algumas nós da minha cabeça, eu já deixo isso, deixo todo mundo saber já, sabe? Talvez deixe as pessoas saberem da sua noia. Acho que é um. Não sei. Posso estar, sei lá, falando uma besteira, mas acho que funciona pra mim. Acho que isso funcionaria pra mim. Sabe, quando uma pessoa. Ó, vou dar um exemplo aqui bem nada a ver, mas acho que você vai entender. Quando. Você já viu uma pessoa quando ela, tipo assim, tá com outras pessoas no ambiente? Aí ela vai e solta um pum. Aí ela fica cheia de vergonha. Meu Deus, e se alguém reparar? Jesus e tal. Ela fica com tanta vergonha que a cara dela fica vermelha, parece que vai explodir. Aí todo mundo presta atenção nela. É. Agora, outra situação. A pessoa solta um pum e fala, gente, soltei um pum, se feder, vai lá pra fora, ó, já tô falando. Aquela Uhum. pessoa já ganhou uma segurança. Ela já não tá mais com medo de ninguém apontar o dedo pra ela, porque ela mesma já apontou. Entende? Então a pessoa se sente um pouco mais segura, porque não tem como a outra pessoa me falar, nossa, você soltou um peido. Tipo, eu acabei de falar. Tipo, eu já Uhum. falei, não é nenhuma novidade isso. Eu acho que isso do erro pode te ajudar. Gente, ó, se eu falar alguma coisa errada, me avisa aí, tá? Uhum. Pronto, eu acho que você já vai. Tipo, ninguém tem como apontar mais o seu erro porque você já falou que vai errar. Eu acho que isso pode te ajudar, Sim. entendeu? Tenta fazer isso. Mas não tem ninguém do meu lado e também não tem nenhuma ligação para eu desenvolver. Mas aí você vai pro trabalho, você tá indo pro trabalho ou você tá trabalhando de casa? Eu tô trabalhando de casa, eu tô fazendo home office. Fica com a sua colega de trabalho, fica na chamada de vídeo com ela e atende uma ligação para ela ouvir. É bom que você vai fazendo esse teste aos poucos, né? Antes de você voltar para o escritório e estar em contato com várias pessoas. Acho que pode ajudar. Tem uma coisa também que eu gosto muito de filmes e séries, e desde sempre, eu sempre assisti filmes e séries legendados, né? E, assim, às vezes eu coloco o filme com a legenda em inglês. Uhum. E aí, tipo, tem filmes que eu entendo, tipo, tudo bonitinho, assim, sabe? Eu entendo tudo. Tem outros filmes que, meu Deus, parece que nem é inglês que o pessoal tá falando, sabe? Mesmo Tipo, com a legenda. mesmo com a legenda. Mas, assim, Uhum. o listening, sabe? Parece que a pessoa tá falando outro idioma, de tão rápido, de tão diferente que é. E tem outros que, tipo, eu já consigo entender muito melhor, assim, sabe? Tem muitos sotaques diferentes, É, tem isso também. tá, Se você vai de um filme com sotaque americano para um britânico, parece outra língua. Até você parece. assistir tantas vezes que você começa a se acostumar É, com aquele sotaque. uhum. E também depende de termos técnicos. Eu lembro que teve alguns É, anos atrás, uns bons anos, talvez uns 4 anos, não sei, atrás, eu fui começar a assistir aquela série How to Get Away with Murder, e sim. que é mais de coisa de advogado e tal. E aí eu lembro que eu fui assistir, botei legenda em inglês, já tem um Uhum. bom tempo. E aí eu fiquei, gente, eu não tô conseguindo acompanhar, tá muita informação, socorro. E aí É, eu lembro que até, tipo, eu achei chato também, eu não tava conseguindo acompanhar, meio que parei. uhum. Mas os primeiros episódios foram mais difíceis do que os outros. Assim, no primeiro e no segundo, eu tava assim tentando entender pelo contexto, porque eu não tava conseguindo acompanhar a Uhum. legenda, entender o que eles estavam falando, os termos, tava tudo muito confuso.
Aí eu Aham. persisti um pouquinho mais, eu comecei a conseguir acompanhar um pouco melhor. Mas aí depois eu larguei porque, não sei, acho que eu não me interessei muito. Mas o primeiro episódio, eu fiquei mal comigo porque eu achei, gente, eu falo inglês, eu não tô entendendo o que esse pessoal tá falando. Como assim? Aí, tipo, é nessas horas que eu penso, assim, que eu tenho muita coisa pra aprender ainda, sabe? Tipo, Ah, sempre tem coisa pra aprender. tem. Muita, Ai, muita mas coisa. o que mais me incomoda é esse meu medo, sabe? É essa minha trava. Independente se é por telefone, se é, né, face to face, assim, eu travo. Quantas É. entrevistas de trabalho eu fiz em inglês e aí, tipo, quando eu saía da entrevista, tipo, me vinham as respostas todas na cabeça, sei lá, por causa do nervosismo e tal. E aí eu acabo Mas travando. imagina só, isso já aconteceria com uma entrevista em português. Que você tá, tipo, concorrendo a uma vaga de trabalho, conversando com uma pessoa que você nunca viu na vida, a pessoa está te avaliando e você sabe disso. Uhum. Tem gente que sai de entrevistas de emprego em português me fala, nossa, falei tanta besteira, não tinha que ter calado a boca naquela hora. Agora imagine em inglês. Tem ainda o fator de estar falando uma outra língua, que você não está 100% confortável com ela. Então acontece isso mesmo. Eu ia falar, é bom você fazer umas 100 entrevistas de emprego, mas eu espero que você não precise fazer 100, Ah, graças a Deus, espero que não. Não, e assim, a né? história de contato com o pessoal de fora, pelo fato do escritório ser associado com o escritório de advocacia, né? Que tem filiais tipo, no mundo todo, assim. Então a gente tem treinamentos, tem webinar, sabe? Tem Tudo sempre em inglês. tudo em inglês. Eu tenho contato, tipo, diariamente, assim, sabe? Com o inglês. Só que Mas aí. eu acho que a questão só mesmo é você ir tentando vencer um pouco essa vergonha. E se também demorar para você se soltar completamente, tudo bem, também vai aos poucos, né? Não se É. cobra também de falar assim, não, eu tenho que chegar no próximo dia lá no escritório, falar na frente de todo mundo e aí me sentir 100% tranquila. Não vai ser assim Uhum, também. né? É aos poucos mesmo, tá? É. Tá Espera, você bom. já tem uma outra pergunta? Não, não, Não? é isso mesmo. Tenho que trabalhar esse meu lado mesmo, que eu sei que é É, mais a cabeça mesmo, né? De sim. vergonha e tal. Mas eu não, Mas não me parece que você é uma pessoa muito introvertida, não. Eu acho que é só mesmo o medo do julgamento. é, Não é medo de falar. Tem gente que tem medo de falar, né? Com outras pessoas ouvindo. Não, acho sim, que é só medo de julgamento. Então é, faz isso, de pedir para as pessoas te corrigirem. Porque aí você mesmo já está se julgando, né? é, Você está pedindo para eles te julgarem. Então é, vai tirar aquele fator surpresa. Ai, vai que eles me julgam. Entendeu? tipo aquele o aceita que dói menos, né? Aceita que eu vou falar errado, vou aprender, Aceita. vai ser Que aí mais você, fácil. acho que também você vai, se você fazendo isso, você vai lidar com a situação de uma maneira mais extrovertida também, Uhum, sabe? A pessoa fala assim, sim, olha, você falou essa palavra, você fala, é mesmo, né? Tava horrível o jeito que eu falei, né? Horrível, vou melhorar isso. E aí você vai ah, começando a tentar trazer mais naturalidade para isso. E você não parecer tanto um monstro, né? Um bicho de sete cabeças. sim, Ok? ok. Então tá bom, Joelisa, um super beijo e Obrigada. tchau, tchau. Tchau. Então é isso, pessoal. Um beijo. Have a good night. Bye bye.